Meus direitos. Sim, houveram algumas mudanças em relação a esse tema, mas é sempre importante termos a cautela quando pensamos essas mudanças, quando falamos de mudanças anunciadas que têm o poder de impactar um grande número de pessoas, como é o caso, porque sabemos que algumas notícias elas são vinculadas a notícias falsas, as chamadas fake news, que de fato circularam nos últimos dias sobre esse assunto. É importante buscar as informações com responsabilidade. E o que acontece é que todo início do ano, em janeiro, algumas atividades elas são excluídas do MEI pela Receita Federal ou reenquadradas. Em alguns casos, essa exclusão ela se dá por entenderem que as atividades exigem um alto grau de especialização de natureza intelectual, científica ou técnica. As atividades do MEI elas são definidas pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE. Então, algumas atividades, de fato, nessa ocasião, foram reclassificadas. E é importante avaliar caso a caso. Se o CNPJ, analisando esse CNPJ para verificar se ele pode continuar como MEI ou não. Vamos lá, para desenquadrar do MEI e se tornar a ME, a microempresa, é preciso de um contador, o trâmite é burocrático, precisa desenquadrar, enquadrar em outro regime, fazer o registro na JUSEB, solicitar os alvarás necessários e é importante explicar que não existe reembolso. Enquanto a pessoa foi MEI, ele pagou pelos tributos devidos ao regime a qual a empresa estava enquadrada. A partir do momento que ele desenquadra e vira um ME, uma microempresa, ele passa então a pagar os impostos de acordo com o regime de tributação, que em geral o mais comum é o Simples Nacional. O Simples Nacional ele é tributado de acordo com o faturamento, sendo que a alíquota varia de 4% a 33%, aí depende do CNAE da atividade. Vamos lá, agora pensando em diferenciar o MEI do ME, da microempresa. É importante a gente pensar que o faturamento limitado, no caso do MEI, é até 81 mil por ano. Limitado a um sócio, você pode ter um funcionário CLT, é vedada a participação em outra empresa como sócio titular. Tributação mensal é fixa conforme a atividade desenvolvida. As atividades permitidas são limitadas, a gente já viu, não contemplam profissões regulamentadas. Baixas declarações tributárias e o processo de abertura do CNPJ é 100% online padronizado. Por enquanto, é dispensada a emissão de notas fiscais para a maioria das operações e é importante dizer que, apesar da importância do papel do contador, ele não é obrigatório. No caso do ME, o faturamento é 360 mil por ano, limitado a 9 funcionários, incluindo os sócios. Permitida a participação em outras empresas como sócio titular. A tributação mensal é apurada conforme o faturamento do mesmo período. As atividades de alto risco à saúde e à produção financeira são vedadas, no caso da microempresa. Pode-se um maior volume de declarações tributadas. O processo de abertura e baixa do CNPJ varia conforme a atividade, o estado e o município da empresa. E sim, tem a obrigatoriedade de emitir notas fiscais